A aula de hoje vai ser de História, unidade 3, página 372. Os africanos no Brasil. Com o modelo de colonização exploratória, o governo português necessitava de mão de obra barata para o trabalho nos engenhos. O caminho encontrado por ele foi trazer pessoas escravizadas da África. Por mais de 350 anos, milhares de africanos foram trazidos à colônia portuguesa. Homens e mulheres tornavam-se escravos em terras africanas, após a derrota em guerras pela conquista de novos territórios. Também existiam pessoas que eram escravizadas por dívidas ou atitudes criminosas. Muitos africanos escravizados foram vendidos a traficantes de escravos, que os obrigavam a embarcar em navios para outros continentes. Da África para a América. Embora viesse de diferentes regiões da África, os escravos eram tratados como um único povo. No entanto, cada grupo tinha sua língua, sua cultura e seus costumes. Nas embarcações apelidadas de navios negreiros, as pessoas escravizadas viajavam em porões lotados, em condições extremamente ruins de alimentação e higiene. Muitos adquiriram doenças e morriam durante a viagem, sendo lançados ao mar. Os que conseguiam sobreviver à viagem chegavam doentes e enfraquecidos. O mercado de escravos. Chegando às terras brasileiras, os escravos eram tratados e recebiam cuidados de higiene e alimentação, para que se mostrassem em melhores condições, sendo seguidos levados para o mercado, onde eram comprados por proprietários de terras e senhores de escravos. Proprietários de terras e senhores de escravos buscavam nesses mercados homens fortes e boas condições de saúde para fazer os trabalhos mais pesados, e as mulheres para trabalhar tanto nas lavouras quanto na casa dos senhores, onde faziam as tarefas domésticas e cuidavam das crianças. Depois de vendidos, diversos escravos eram marcados a ferro quente como símbolo de seu proprietário. Para evitar revoltas ou rebeliões, muitos grupos familiares eram separados na venda, sendo destinados a locais diferentes. Aí vocês vão fazer essa página 373 em aula. Como viviam os africanos escravizados? Após serem vendidos, os africanos eram encaminhados para trabalhar nas fazendas ou nas cidades. Nas fazendas produtoras de açúcar, os escravos trabalhavam desde ao nascer do sol até o anoitecer, em tarefas que exigiam um grande esforço físico. Em geral, eles eram mal alimentados e frequentemente sofriam castigos físicos quando não atendiam às ordens de seus senhores. Por isso, muitos chegavam a morrer ainda jovens. Nessas fazendas, os africanos viviam em habitações coletivas chamadas de senzalas, fechados, escuros, úmidos e sem higiene. Esses locais recebiam um grande número de pessoas, que passavam a noite descansando para o novo dia de trabalho, sendo também vigiadas para não fugirem. Nas cidades, os escravos tinham várias funções, como carpinteiros, barbeiros e sapateiros, e o dinheiro conquistado era dado aos seus senhores. Alguns se tornavam escravos de ganho, o que significava que podiam vender produtos em nome de seus senhores e ficar com uma parte do dinheiro para tentarem, no futuro, comprar a própria liberdade. Outros faziam serviço nas casas, como muitas das mulheres. Os escravos eram obrigados a se comunicar em língua portuguesa e seguir a religião católica. Manifestações de seus costumes e de sua religião, principalmente o candomblé, eram proibidos. Mesmo assim, alguns grupos conseguiam manter suas tradições, festas e rituais, realizando-as escondidas para que não fossem castigados. Aí vocês vão fazer essa página 375 também. Resistindo à escravidão. A escravidão foi um processo de grande violência com inúmeras punições, humilhações em público e exploração do trabalho. No entanto, mesmo com o risco de castigo, muitos escravos se rebelavam contra seus senhores ou tentavam fugir. Alguns conseguiam se esconder na mata e buscavam formas de não serem mais encontrados, formando comunidades chamadas quilombos. O maior e mais conhecido foi o Quilombo dos Palmares, localizado na capitania de Pernambuco, em um lugar que hoje permanece o estado de Alagoas. Os quilombos eram povoados geralmente escondidos, para que onde fugiam indígenas e africanos escravizados.
Os quilombolas, moradores dos quilombos, plantavam, faziam artesanato e praticavam o comércio. Mesmo os escravos que não fugiam para os quilombos tinham várias formas de resistir à violência na escravidão. Uma delas era a preservação de sua cultura. Algumas das manifestações culturais daquela época são praticadas até hoje, como a capoeira e o camulelê, que são consideradas muito importantes. Outra forma essencial de resistência está ligada à religião. No Brasil, os africanos e seus descendentes eram proibidos de cultuar os orixás, como eram conhecidos os seus deuses. Por isso, eles encontraram no culto os santos católicos uma forma de usar as imagens para louvar as próprias divindades. Um exemplo desse tipo de resistência é o culto de muitos escravos a Santa Bárbara, usado para disfarçar a homenagem que faziam a Carixá Inhaçã. A herança africana. Muitos dos nossos costumes e da nossa cultura são de origem africana. Por exemplo, pratos típicos originados dessa cultura que mistura ingredientes brasileiros com preparo africano. Assim surgiram o quindim, o acarajé, a cocada, a pamonha, o cuscuz, a farofa e o arroz doce. Também vivemos rodeados de influências africanas na musicalidade e na dança, como o samba, o axé e o maracatu. Além de lutas como a capoeira, podemos ainda identificar o candomblé e a umbanda como manifestações das tradições religiosas. As contribuições dos povos africanos para a formação da cultura brasileira não pararam por aí. Eles também trouxeram para a língua portuguesa as palavras que usamos no dia a dia, como caçula, quitanda, cochilar, quiabo, fubá e cafuné. Aí vocês vão fazer a página 377 também. Os holandeses no Brasil. Em 1580, o rei da Espanha, Filipe II, recebeu como herança o reino e as colônias de Portugal. Como naquela época a Espanha estava em guerra com a Holanda, Filipe II proibiu o comércio com os holandeses, quando se tornou rei de Portugal. A Holanda refinava o açúcar produzido no Brasil e o revendia para outros países europeus. Assim, com a proibição de Filipe II, a economia da Holanda ficava ameaçada. Então os holandeses decidiram invadir as regiões açucareiras da colônia portuguesa. A invasão na Bahia, em 1624. Os holandeses atacaram e conquistaram Salvador, na Bahia. Além de ser um importante porto de exportação de açúcar, a cidade era a sede do governo geral e, portanto, a capital da colônia. O rei da Espanha, em resposta ao ataque, enviou para o Brasil uma esquadra com 52 navios de guerra. Com isso, os holandeses se renderam e no dia 1º de maio de 1625 foram embora da Bahia. Invasão em Pernambuco. Em 1630, os holandeses voltaram a atacar o Brasil. O alvo foi Pernambuco, maior área produtora de açúcar. Dessa vez, os invasores foram bem-sucedidos, conquistando e ocupando Olinda, a capital de Pernambuco. O objetivo da Holanda era tomar o comércio do açúcar com o Brasil. Os holandeses decidiram estabelecer uma colônia no país e, para administrar a região invadida, foi chamado o conde holandês Maurício de Nassau, que chegou em Pernambuco em 1637. Durante o governo de Nassau, a região do Recife, que na época era uma parte de Olinda, foi modernizada. Foram construídas diversas pontes, canais e praças. Nassau também fez vários acordos com os colonos portugueses que viviam na região, sendo o principal deles a garantia de que recebiam ajuda financeira para reconstruir os engenhos destruídos durante a invasão. Com isso, a produção de açúcar voltou a crescer. No entanto, em 1644, Maurício Nassau voltou para a Holanda e os novos governantes de Pernambuco começaram a cobrar dívida dos colonos. Insatisfeitos, os colonos passaram a lutar contra o domínio holandês. Depois de diversas batalhas, os holandeses foram expulsos do Brasil após 24 anos de domínio. Então, vocês vão fazer a página 379 para a aula. A página 300 e o... Tamanho 980. Eu acho que tá faltando. Ah, tá, peraí.
Aí vocês vão fazer a página 79, 380 até 83 para casa, tá? Mas aí eu vou colocar lá bonitinho para vocês no WhatsApp, tá bom? Beijo!